2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, uma grande casa há não somente a vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade, e tomarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite conforme Tu queres. A Tua palavra é vida pura e eficaz e não volta vazia. Nós abrimos o nosso coração nesta noite para ouvir a Tua mensagem e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? O texto que nós acabamos de ler esta noite, 2 Timóteo 2, do versículo 14 ao versículo de número 26, nós estamos falando a respeito dos últimos conselhos de Paulo ao jovem Timóteo. E estes mesmos conselhos, nós podemos destacá-los, direcioná-los também à geração desta atualidade. Os jovens, nós vamos falar nesta noite ao seguinte tema: os últimos conselhos de Paulo aos jovens. A Bíblia fala que quando Paulo envia esta carta a Timóteo, ele estava na prisão. Paulo estava preso. Ele está enviando as suas últimas palavras, porque muito adiante o que esperava o apóstolo Paulo era a morte física. E nós vamos aprofundar a respeito de quais conselhos são esses que Paulo deu ao jovem Timóteo, o jovem pastor.
e vamos compreender o que será aplicado em nossas vidas. Mas existe um ditado popular que costuma dizer que se conselho fosse bom, não se dava. Mas quando se fala neste sentido, nós nem queremos, porque quando vem sobre nós conselhos que não são bons, conselhos que não são produtivos, conselhos que não vêm de Deus para as nossas vidas, porque existem pessoas que são instruídas, direcionadas por Deus para nos aconselhar, para nos orientar. Quando nós falamos a respeito de conselhos, nós estamos falando a respeito de alguém que tem experiência de vida, que já vivenciou, tem muita coisa que aprendeu, de coisa boa, que traz uma boa valia, que pode também ser compartilhado com os outros. Minha mãe e meu pai sempre dizia que quando os mais jovens escutarem ou escutam os conselhos daqueles que são mais maduros, que tiveram mais experiências de vida, que já vivenciaram em vários sentidos da vida, a direção, a trajetória, o futuro da juventude percorre em um sentido positivo. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia diz assim, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus é um conselho de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que nós escutarmos, ouvirmos, presenciarmos, estarmos juntos a falar a respeito da palavra, a palavra de Deus é o Senhor falando conosco, e através da palavra Ele vai nos aconselhar, nos orientar como, quando e de qual maneira nós devemos agir. Antes de fazermos aplicação a cada um dos conselhos que Paulo deu ao jovem Timóteo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, Provérbios 12, versos de número 15. Provérbios 12, versos de número 15. Pode ler, pastor Inaldo. Aleluia. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Ok. Então, o caminho do tolo é um caminho possivelmente bom aos seus olhos. Caminhos que às vezes conduzem ao fracasso, à derrota, a prejuízos e às vezes até mesmo à morte. Porque quando a Bíblia está expressando este diferencial do tolo e daquele que ouve os conselhos, automaticamente já podemos decifrar, discernir que aquele que aceita um bom conselho vindo de pessoas boas que servem ao nosso Deus, o Deus da Bíblia, essa pessoa adquire para si conhecimento e sabedoria vindos da parte de Deus. O tolo já não aceita o aconselhamento, o conselho. Ele quer agir de sua forma, de sua maneira, do seu campo de visão, e nada e ninguém pode mudar isto. Provérbios 19, versos 20 e 21. Pode ler, pastor Inaldo. Ouve o conselho e receba a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Ok. Então muitas coisas vão acender no nosso coração, projetos, ideais,
objetivos. Muitas coisas nós vamos querer fazer na nossa vida, na trajetória, enquanto nós estivermos em vida terrena. Mas quando nós aplacamos para nós os conselhos que vêm de Deus, isso vai nos tornar vitoriosos. Quando você para refletir a respeito do que você vai fazer, como você vai fazer, e quando você não sabe o que fazer, de qual maneira vai fazer, o caminho certo a seguir é pedir orientação, aconselhamento. Se for em uma área espiritual, aconselhamento pastoral. Se for um aconselhamento familiar, de experiências profundas, nada melhor do que o pai, do que a mãe, que já vivenciaram muito nessa vida. É por isso que a gente para refletir, e hoje mesmo eu volto essa reflexão para a minha pessoa. Quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, e meu pai e a minha mãe me davam certos conselhos, na maioria das vezes eu não queria pegar para mim. Eu pensava que aqueles conselhos não seriam bons para mim. Até porque, na maioria das vezes, os conselhos de quem tem experiência de vida não vai ser o nosso campo de ótica de visão. E quando nós falamos, eu quero ir por aqui, e alguém que tem mais conhecimento, usado por Deus, disser, não vai dar certo, é melhor não prosseguir. Já ouviu dizer que quando o pai e a mãe diz, não funciona, é melhor não insistir. Por que tem muita gente que nos dias de hoje estão sofrendo na vida conjugal? Porque não ouviram o pai e a mãe, nos aconselhamentos, estão pagando um alto preço por isso. Eu gosto, e já cansei de falar várias vezes, que coisa boa é você sentar, como diz o nordestino, palavreado nordestino, para prosear com pessoas de mais idade, de mais experiências de vida, porque ali você absorve e pega para si muitos aconselhamentos, e quando você aplica na sua vida, o rumo, a direção, toma um propósito completamente diferente. O próprio Salomão disse certa feita que existem caminhos que aos olhos dos homens são caminhos de paz, são caminhos de bênção, mas o final destes caminhos são caminhos que conduzem o homem à morte. A palavra de Deus nos diz também que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, quando nós estamos falando a respeito de aconselhamento, não significa que nós vamos ter que pegar para si o aconselhamento dos ímpios. Até porque um aconselhamento ímpio vai na contramão dos aconselhamentos de Deus. Posso citar um exemplo para você. Se a esposa está tendo uma luta conjugal, na vida conjugal, ela pedir um aconselhamento para alguém que serve verdadeiramente a Deus, vai dizer, minha irmã, lute pelo seu casamento, ora, faça um propósito, clame a Deus, persevera, insista, não desista, Deus está no controle, batalha, vai dar tudo certo. Agora, se é um aconselhamento ímpio, você já demorou de quê? Demorou de separar, larga esse homem, vai viver sua vida, vai aproveitar a mocidade, você está perdendo tempo com isso. Então a gente temos que ter muita cautela e muito cuidado a respeito disso. Mas vamos compreender a aplicação do texto nesta noite. Quais foram os conselhos que Paulo deixou para o jovem Timóteo, que também são aplicados na geração da atualidade? Primeiro, versículo de número 14 do texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, nunca profira palavras que venham causar contendas, discórdias, disse-me disse,
Palavras que não produzem crescimento, mas que vão produzir perversão aos ouvintes, não devem ser proferidas por sua boca, por seus lábios. Em outras palavras, quando você estiver perto de alguém que é o dono da razão, permita que o tal seja o dono da razão. Eu conheço pessoas que, se você falar a respeito de jornalismo, sabe de tudo. Se você falar a respeito de futebol, sabe de tudo. Se você falar a respeito de filme, sabe de tudo. Tudo quer saber mais do que os outros. Não que não exista pessoas que tenham um conhecimento, uma experiência a mais do que nós. Existe. Mas tem pessoas que, se você disser assim, essa toalhinha vermelha é bonita, a pessoa vai contender com você dizendo, pode ser bonita, mas a costura é feia. E se você dá legalidade à conversa, daqui a pouco dá contenda. A pessoa fica com raiva de você. Porque quando se acham o dono da razão, não adianta você contender. Não adianta você querer distinguir em falas contraditórias. Então ele está dizendo, traz a memória. Em outras palavras, guarde em sua memória. Lembre-se que não pode haver contendas de palavras que nada aproveitam, senão ou se são para a perversão dos ouvintes. Ou seja, não devemos proferir, pronunciar, dialogar a respeito de palavras que não trazem um crescimento espiritual na vida de ninguém. Sentou à mesa para conversar com alguém, enquanto o assunto for produtivo, enquanto o assunto for sobre família, naturalmente, ok. Enquanto o assunto for a respeito da Bíblia, ok. Enquanto o assunto for a respeito da palavra, ok. Enquanto o assunto for saudável, ok. A partir do momento que se inicia uma conversa falando a respeito da vida alheia, desculpe-me, mas já estou indo embora. Já estou me retirando. Porque na maioria, irmão, tem gente que, se você sentar na mesa com ele, com ela para dialogar, ele fala mal de fulano, de Beltrano, e lá na frente chega e diz, fulano falou mal de você. Sendo que quem falou foi ele. Quem falou foi ela. Então temos que ter muito, mas muito. Isso é questão de vigilância. São aconselhamentos que Paulo deixou a Timóteo. Porque Timóteo era um jovem pastor. Ele tinha uma responsabilidade que estava sobre ele, que ele tinha que distribuir sobre os demais. Então Paulo se direciona a ele. Versículo de número 2, vem um segundo aconselhamento de Paulo a Timóteo. Versículo 4, versículo 15. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Em tudo, irmão, seja aberto, seja sincero. Agora, tem gente que confunde as coisas. Sinceridade não é você chegar na pessoa e falar tudo que você pensa, não. Você é feio, estou sendo sincero. Isso não é sinceridade. Você está magro demais, isso não é sinceridade. Isso é falta de ética. Sinceridade é você ser verdadeiro, é você ser objetivo. Não se envergonhar, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da palavra, não se envergonhe de se destacar e de se apresentar como um servo e uma serva de Deus que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra, irmão, não significa que você tem que ser um grande teólogo, não. Falar de Jesus é a coisa mais simples que tem. Bispo, eu não sei pregar. Ok, tudo bem. Se você falar que Jesus é bom, você já pregou. Se você falar que Jesus cura, liberta, transforma, restaura, você já fez coisa grande, gloriosa na presença de Deus. Manejar bem a palavra é você se alimentar da palavra, absorver a palavra. Aleluias. Terceiro conselho de Paulo a Timóteo, versículo 16.
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, dependendo do assunto, se você absorver algumas coisas, você acaba sendo uma pessoa que tem consigo a impiedade. Coração endurecido, coração amargurado, coração rancoroso. Não permita que o seu coração seja depósito de rancor, de ira e de mágoa. Não profira palavras profanas que vai ferir alguém, palavras que vai machucar, palavras que vai pronunciar algo que vai trazer prejuízo na vida de alguém. Quarto aconselhamento de Paulo, versículo de número 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui merece uma profundidade na aplicação. Por quê? O Senhor conhece os seus. Aqueles que verdadeiramente vivem uma vida de santidade, de fidelidade para com Deus, o Senhor os conhece. O Senhor os conhece. Mas a Bíblia está sendo bem claro: aparta-te da iniquidade. O Senhor conhece no mais profundo, e Ele sabe quais são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é a iniquidade? Uma vida aplicada constantemente no pecado. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra coisa. Pecado, todos nós somos pecadores. Agora, iníquo, nem todos são. A iniquidade é aquela pessoa que já está desenfreada no pecado, aprofundada no pecado, vivendo no pecado, se alimentando no pecado, sendo conduzido no pecado. O Senhor as conhece. O Senhor decifra, discerne, separa aqueles que realmente foram selados pelo Senhor, aqueles que verdadeiramente vivem uma vida de comunhão para com o Senhor. O Senhor as conhece e ainda aplica uma recomendação a esses que servem a Deus em espírito e em verdade. Qual recomendação é essa? Aparta-te da iniquidade. Não se deixe contaminar. Não se misture com a iniquidade. Aleluias. Quinto conselho, versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa. Porque o texto diz no versos 20 que numa casa tem vários tipos de vaso. Vários tipos de vaso. Uma vez uma pessoa até falou assim para mim: cuidado com esses crentes que te chamam de vaso. E isso é uma reflexão grande, pastor Hinaldo. Porque você não sabe o pensamento da pessoa. Às vezes a pessoa está te chamando de um vaso de barro. Às vezes ela está te chamando de um vaso sanitário. A gente não sabe a intenção do coração das pessoas. Existem vasos, o texto está dizendo, numa grande casa, não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. Somos servos do Senhor, somos vaso nas mãos do oleiro, sim, mas temos que ser vaso de honra. E o vaso de honra é aquele tipo de vaso que está nas mãos do oleiro. E se está nas mãos do oleiro, permita ser moldado pelo oleiro. Permita que o oleiro venha cuidar de você, que ele venha moldar sobre a roda, que ele venha tirar as imperfeições, que ele venha trabalhar neste vaso. Se
Se for preciso quebrar, ele vai quebrar. Ele vai refazer de novo. E não basta quebrar e refazer. Depois de feito, de pronto, ele pega este vaso e enche esse vaso de azeite na sua presença. Tem que ter reserva na presença de Deus. Aleluias! Então o texto está dizendo, de sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Ou seja, Deus nos prepara, Deus nos transforma, Deus nos molda, para depois nós sermos usados pelo Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus não usa cacos. Ele pega os cacos, junta, amassa e faz um vaso novo. O diabo já é completamente diferente. Quando o homem está nas mãos de Satanás, na vida do pecado, da escravidão, do mundanismo, o diabo usa, abusa, depois ele descarta, pega os cacos do vaso e joga fora. O Senhor não é assim, ele não descarta. Ainda que alguém diga, não presta, não vale nada, esse aí, esta daí não tem valor, não presta, isso aí fica longe, isso não tem valor, isso não tem apreço nenhum, não. O Deus da Bíblia, o oleiro, o grande eu sou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai lá e pega os cacos desprezados, descartados no chão e traz para dentro da olaria, e é dentro da olaria que ele começa a trabalhar no vaso, é dentro da olaria que ele faz um vaso novo. É assim que Deus fez na minha, na sua vida, é assim que ele continuamente vai fazer para a glória do seu nome. Agora é importante destacar que o oleiro trabalha na vida do vaso, é na olaria. O oleiro não vai tratar, não é em casa, não é na rua, é na olaria. Aleluia, aleluia. Sexto conselho de Paulo ao jovem Timóteo, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Irmãos, olha as palavras que Paulo está dizendo. Foge. Ele inicia dizendo, foge. Porque tem gente que pensa que fugir de algumas situações, de alguns acontecimentos, é covardia. Não é. Dependendo da situação, você tem que fugir. Lembra de José? José deixou a roupa na mão da mulher e fugiu. Fugiu. E olha que mesmo fugindo, no final das contas, ainda foi preso, ainda foi acusado, ainda foi apontado. Ele fugiu. A própria palavra de Deus nos diz: fugir da aparência do mal. Tem momentos que nós temos que fugir. Tudo tem um propósito. Gideão fugiu, foi malhar o trigo no lagar para não morrer. Davi, de tantas batalhas e pelejas e contritos internos, fugiu, entrou na caverna de Adulão. Elias, por não suportar as ameaças de Jezabel, depois de ir para o deserto, fugiu e entrou na caverna. Existem situações na nossa vida que é preciso fugir, e o texto está dizendo: foge do que, Senhor? Dos desejos da mocidade. A juventude da atualidade precisa compreender que tem muita coisa que tem que fugir, dos convites, das propostas indecentes, dos banquetes que o mundo proporciona. Foge das más amizades. Irmão, tem gente que é uma bênção, mas as amizades acabam corrompendo. E quem é bênção tem que andar com quem é bênção. Quem ora tem que andar com quem ora. Quem gosta da palavra tem que andar com quem gosta da palavra. Quem gosta de cultuar tem que andar com quem gosta de cultuar. É assim, quem gosta de Jesus tem que andar com quem gosta de Jesus.
Quem é amigo de Deus tem que andar com quem é amigo de Deus, porque se andar com quem é inimigo de Deus, porque quem é amigo do mundo já constitui-se inimigo de Deus. Então tem coisas que tem que fugir. E ele prossegue dizendo: e segue a justiça. Lembre-se disso, segue a justiça. Deus não coopera, não contribui com a injustiça. Ainda que alguém tente fazer injustiça com a sua pessoa, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai entrar com a sua infinita, irreparável justiça. A fé é uma das coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida, é a fé. Não só uma fé de palavras, mas uma fé na prática. É verdadeiramente acreditar que Deus pode fazer, e Ele é capaz de fazer além do que pedimos, pensamos e imaginamos. O amor, irmão, esse aqui é um dos mais difíceis. Este daqui é um dos mais difíceis. Aleluia. Por isso que Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aí em segundo ele vem dizendo: e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse é o mais difícil. Você amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque aqui ele não está deixando característica de quem você deve amar. Você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar os que te perseguem, você tem que amar os que querem ver a sua derrota. Você tem que amar. Tem que amar. Tem que amar o seu irmão. Não só de palavras, porque tem gente que diz: eu te amo tanto, ô Mário, eu te amo, Mário, você é uma benção, mas quando o Mário dá as costas, eu odeio o Mário. Não suporto o Mário. Mário é isso, Mário é aquilo. Um jovem tão abençoado que nem esse, um dos futuros pastores da MPD. Você está entendendo, irmão? É isso que acontece. Amar e tem que ser de coração. Porque o diabo, a antiga serpente, vai de todas as formas tentar contaminar o nosso coração. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Por isso que certa feita a palavra diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Tanta coisa para guardar, porque manda guardar logo o coração. Porque o Senhor sabe que do coração vem as ações na vida do homem. É do coração que surgem os homicídios, os suicídios, os adultérios, os pecados. Tudo provém do coração. Guarde o seu coração. Tenha um coração amoroso, um coração misericordioso, um coração quebrantado, um coração de fé, um coração firmado e confiante em Deus. Aleluia! E a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Já viu aquele hino? Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Até aí tá bom. Tenha paz com Cristo. Aí quando chega nessa parte, com teu inimigo e com seu irmão. Como é que você vai conseguir ter paz com seu inimigo? Não é impossível não, irmão. Como é que isso vai acontecer? Simples. Pague o mal com o bem. Você está entendendo? Se lhe oferecerem a espada, ofereça o amor, a paz, a alegria. Eu vi uma reflexão, um vídeo, juntamente com a bispa, uma vizinha que morava de frente à casa de uma mulher que era crente, que servia a Deus. E essa vizinha odiava essa serva de Deus. E quando foi um dia, ela falou: eu vou entregar para essa crentinha que se acha, só quer ser a bonitona. Porque a crente era feliz e ela não era. A crente tinha Deus e ela não servia a Deus. Ela foi lá e pegou uma caixa bem bonita. E pegou fezes de cavalo. E colocou dentro da caixa, encheu. E pediu para o rapaz levar com um bilhete escrito que era para ela presente. O rapaz foi. Chegou lá na porta da irmã crente, chamou e disse: ó, mandaram entregar aqui esse presente para a senhora, com um laço amarrado em cima.
A irmã crente pegou a caixa, levou para dentro, toda alegre. Poxa, que surpresa maravilhosa, ganhei um presente abençoado. No dia do aniversário, ela sentou no sofá, chamou a filha, e ela foi e tirou, e foi desamarrando o lenço, e quando ela abriu a caixa, estava lá, aquele esterco de cavalo. Ela ficou triste e começou a chorar. E a filha dela disse: mamãe, eu vou me vingar dessa mulher, não vai ficar desse jeito. Ela disse: não, você não vai fazer nada. Deixa que Deus está no controle. Dias depois, aquela irmã crente foi lá no jardim de sua casa, pegou aquelas rosas bem bonitas, missionária Terezinha, fez como se fosse um buquê, colocou dentro da caixa, amarrou com um laço e colocou lá na porta da vizinha. Quando a vizinha olhou e viu aquela caixa bonita, embrulhada, e ficou pensando: será quem foi que mandou esse presente para mim? Será quem foi? Quem será? Será que foi essa vizinha terrível da frente, essa crentinha? Será que foi ela? E ela pegou e entrou para dentro, chamou o rapaz e disse: vamos abrir lá fora, vai que é uma bomba. E foi lá fora, colocou a caixa na calçada e ficou de longe. E o rapaz foi lá abrir com medo da caixa. Quando abriu a caixa, estava lá as rosas bem bonitas dentro da caixa e um bilhete. O garoto falou: tem um bilhete aqui dentro. Entregou o bilhete para ela. Quando ela foi desdobrando o bilhete, quando ela abriu, estava escrito assim: cada um oferece aquilo que tem. Ou seja, se ela tinha esterco de cavalo para oferecer para ela, ela não tinha isso, mas ela tinha flores. Cada um oferece aquilo que tem. Se querem ver a tua derrota, o teu fracasso, se querem te destruir, te derrubar, te parar, encontra a partida, ora por ele, por ela, abençoa ele, abençoa ela, perdoa ele, perdoa ela, ofereça o melhor de si para ele, não pague o mal com o mal, seja um exemplo na presença de Deus. Aleluia! Porque quando nós éramos do mundo, irmão, se fosse comigo na época, aquelas pessoas que me perseguem no dia de hoje, se eu tivesse no lugar delas, eu oraria e diria: Senhor, não deixa esse camarada desviar mais não, Senhor. Senhor, que ele permaneça assim até ele morrer, porque se soubesse como eu era quando eu era do mundo, irmão, o negócio era estreito. Se eu passasse na frente da casa de Marlos e Marlos olhasse para mim, no mínimo assim, 3 segundos fixado, Marlos, a coronhada ia comer feio. Era, irmão. Era valente virado no sol, com a arma na cintura. Queria ver o mal. Tinha dia que eu escutava umas músicas lá em casa, e o sentimento mínimo que eu sentia era a vontade de matar, de dar tiro. Era desse jeito. Aí tem gente que não conhece a nossa história e fica torcendo pelo nosso fracasso. Pô, irmão, a gente temos que desejar, almejar o bem do nosso próximo. Aleluias, aleluia. É olhar para Marlos e dizer: graças a Deus que Marlos está na igreja. Graças a Deus que pastor Rinaldo está lá fazendo a obra de Deus. Nós temos que se alegrar por isso. Porque outrora nós éramos trevas, mas hoje nós somos luz. Aleluias, aleluias, aleluias. Então tem que ter amor, paz com o seu coração puro, com os que invocam ao Senhor. 7º conselho: rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. O que nós podemos entender com isso? Questões loucas. Cuidado, porque às vezes tem pessoas que querem te colocar no tal rabo de foguete. Já ouviu falar isso? Tem pessoas que querem colocar você numa situação complicada, e quando a situação complicar, vai sair de perto e vai colocar a culpa em você. Quando você perceber que o teor, que o objetivo, que o propósito da conversa não é uma questão produtiva, começou a falar mal de você da igreja, começou a falar mal para você do pastor, começou a falar mal para você da liderança, começou a falar mal para você do ministério, se aparta. Se você não tem punho firme para dizer: irmão, irmã, está repreendido, vamos mudar de assunto,
porque isso não vai trazer não vai produzir um crescimento na nossa vida. Se não tem punho para fazer isso, foge, corta o assunto, estou indo embora, esse assunto não pertence a mim. Por quê? Porque duas pessoas sentadas em uma mesa e surge um comentário, um assunto que não traz um conhecimento da parte de Deus, não traz uma aplicação espiritual, mas trazem questões loucas e sem instruções, que não produzem boas coisas, mas produzem contendas, sai de perto. Porque quando for depois, mais cedo ou mais tarde, vão chegar para alguém dizer: fulano falou isso, sendo que fulano ficou o tempo todo ouvindo, somente ouvindo, mas não fez nada para cortar as más conversações. São conselhos que são dados, expressados pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. 8º conselho, versículo 24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos apto para ensinar, sofredor. Então olha o início: e ao servo do Senhor convém não contender. Em outras palavras, não brigue. Não vai brigar. Irmão, quantas vezes eu já briguei no trânsito, não na porrada, mas discuti assim, acaba me dar uma fechada e eu corri e dar outra fechada nele. Vê o camarada dar dedo para mim e eu dar dedo para ele também. Irmão. Mas quando a gente tem as experiências da vida, a gente vai aprendendo, a gente compreende que não vale a pena contender, não vale a pena brigar. O camarada te fechou, fica na sua, deixa ele embora. Te deu o dedo, botou a mão para fora, chamou para briga, fica quietinho, deixa ele ir. Quantas vidas são perdidas no trânsito, com briga de trânsito por causa disso? Não vai brigar. Teu vizinho foi lá e colocou o lixo na lixeira da frente da tua casa, não vai brigar com ele. Faz que nem a gente está ali na lixeira do pastor Hinaldo. Mas ele autorizou. Mas os vizinhos acho que ficam só olhando e falam assim: esse pastor é folgado, rapaz. Sai lá da igreja e põe um lixo na lixeira do pastor Hinaldo. Mas tem vizinho que briga por causa disso, irmão. Tem. Sai para o lado de fora, quando chega lá a lixeira está cheia de lixo, não cabe nenhum dele. Porque tem gente que é folgado. Você tá entendendo? Isso acontece lá em casa. Já teve gente que recomendou brigar. Vão lá brigar. Estão colocando lixo na lixeira de vocês. Deixa colocar lá. Se não dá para colocar em cima, coloca embaixo. Mas o cachorro vai rasgar o que está embaixo, não tem problema, depois cata. Não vai brigar, não vai contender. Tem gente, irmão, hoje se mata até por R$1. Às vezes se mata por nada. Então não vá contender, não vai brigar. Deixa Deus trabalhar, ora por ele, ora por ela. Deus está no controle, porque o crente, o servo de Deus, tem que ser manso para com todos. O texto está dizendo que tem que ser manso para com todos. Isso aqui é uma coisa que o crente tem que ter, o que a Bíblia fala: domínio próprio. Respira 30 vezes. Tantos aconselhos pastoral, missionária Terezinha, eu já tive que falar para pessoas: irmão, respira 30 vezes. Eu já respirei, respira mais 30. Mas não vai brigar, não vai contender. Seja manso. Não, porque aqui tem sangue de mamãe do Piauí. Aqui o rastro é pelos cabelos. Não, agora você tem sangue de Jesus. É sangue convertido na cruz do Calvário. Tem que ter controle, domínio próprio, tem que ser manso. Não seja um crente fervoroso na questão de brigar, de contender, de discutir. Aleluias. Porque, irmãos, é o que Jesus fala, não é do nosso jeito. Porque se fosse no nosso jeito, se fosse do jeito que a gente queria fazer, as coisas seriam completamente diferentes. Aleluias. Aleluia. 9º conselho, já estou terminando. Lhe dará arrependimento. Ou melhor, do 25 ao 26. Versículo 25, perdão. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer
a verdade. Vou repetir. Instruindo com mansidão os que resistem. O que é isso aqui? É aquele crente que resiste. Você está dizendo, irmão, não faça isso. Não é desse jeito. Ah, mas não pode, não sei o que, irmão. Calma, irmão. É nosso dever instruir com mansidão. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem gente que já falou para mim, eu não presto para ser pastor, não dou conta. Por quê? Porque se eu sou pastor e eu vejo umas coisas, eu pego e levo o porrete. Meto lá a paulada para cima, eu vou de briga de faca. Não dá certo. Se eu sou pastor, o crente não vem no culto, no outro dia eu estou na porta da casa dele com uma barra de ferro desse tamanho. Eu não presto para ser pastor, e aí então não presta mesmo não. Fica onde você está. Porque tem que ter mansidão, tem que ter paciência. É que nem liderar criança. Liderar criança não é para qualquer um. Tem que ter paciência. Você está entendendo? Que se eu sou um pai e eu não tenho paciência nem com meus filhos, eu vou conseguir ter paciência com os outros, irmão? Não, mata tudinho. Mata tudinho, nem que seja de raiva. Aleluia. Eu pastoreei uma igreja uma época, eu não vou falar o nome para não decifrar tão claramente, mas eu pastoreei uma igreja uma época, e tinha umas irmãs, umas vizinhas da igreja que não eram crentes, não era da igreja. Mas quando dava 7 horas, pastor Hinaldo, ela chegava lá na porta, cada uma tinha uns 5, 6. Por aí você tira. Chegava lá umas 5 irmãs, deixava aquele monte de menino, eles entravam tudo para a igreja e elas iam para casa. Elas não eram da igreja não, deixava lá, eles entravam tudinho, tudo correndo, aquela multidão, e elas iam para casa, quando dava 9h30, elas iam buscar. E tinha um obreiro lá que ele ficava na porta, pensa num caba brabo, aqueles obreiros que ainda estava sendo amansado ainda, sabe? Tinha que cuidar dele devagarzinho para ele se controlar. E ele ficava lá na porta. E o banheiro e o bebedouro de água era lá nos fundos da igreja. Tinha que passar pela porta da frente, missionária Terezinha, e vir pela lateral para ir lá atrás no banheiro e beber água. E sabe como é que é menino, né? Na hora do culto, principalmente com as mães que não dá instrução. Chega lá, você vai no banheiro e faz isso. Não, chegou, soltou, foi para dentro. A cada 10 minutos, 5 minutos, saía aquela fila. Bebia água, banheiro, voltava. Ia, voltava. Para mim estava tudo ok. Um dia eu chego na igreja, tá as mães tudo lá fora, valente, braba, uma mais braba que a outra. Eu quero falar com o pastor, eu disse, é eu mesmo. Foi, pastor, meus filhos nunca mais vêm nessa igreja, o que foi? Estão apanhando aí. Eu disse, aqui não. Bateram, meu filho tá lá em casa, cada um com uns catombos desse tamanho assim, ó, na cabeça de cascudo. Cada catombo beliscão. Eu disse, não, aqui não foi não, irmão, foi não. Foi não, deve ter sido na rua. Aqui não foi. Pois é, pois disse que foi aqui. Na próxima vez eu vou trazer de novo, mas se acontecer nunca mais vem. Eu disse, ok. Elas foram embora, eu cheguei, o obreiro estava na porta, né? Falei, varão, pai do Senhor, pai do Senhor. As mães vêm aqui reclamar a respeito das crianças e os meninos. Aqueles meninos que chegam aqui, ficam aqui. Diz que bateram, me deram cascudo, deram beliscão. E eu falei para elas que aqui não foi não. Ele disse, foi aqui. Eu disse, quem foi? Ele disse, foi eu. Falei, rapaz, não pode fazer um negócio desse. Não, moço. Não, eu cansei de falar, pastor. Passava aqui correndo, ia e voltava para beber água. Eu peguei e falei, se passar, cada passada é um cascudo. Estou até com meu dedo doendo, que era tanto cascudo, é só pof, pof, pof. A filhinha passando e o cascudo comendo. Falei, rapaz, não pode fazer um negócio desse não. Então, ou seja, não dá nem para ficar na portaria, irmão. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Ali é esperar a mãe chegar e falar, mãe, ó, mamãe, ó, escute. A igreja é lugar de adorar a Deus, não é creche não, viu? A senhora trouxe eles, deixou aqui, mas eles estão tocando o terror aqui. Então diga para eles que eles têm que se controlar. Não dá para beber água 30 vezes, no banheiro 50 vezes. Tem que ter o cuidado, a instrução. Então o crente, irmão, ele tem que ter o domínio próprio, tem que ser manso, tem que ter paciência. É que nem para pastorear, tem que ter paciência. Eu e minha esposa já congregamos em uma igreja que um dia o pastor estava tão brabo, missionária Rosinha, mas tão brabo, porque os irmãos estavam faltando culto, não estavam tendo muito compromisso. Não era todos, era alguns. E ele pegou o microfone e falou assim, a igreja estava cheia nesse dia. Ele falou, nem sempre a gente prega com um curral cheio de bode desse jeito. Hoje os bodes vieram tudo cultuar. Irmão, quando terminou aquilo ali, um monte de gente falou, nunca mais piso nessa igreja, nunca mais volto. Me chamou de bode. Eu não venho mais. Pois eu e a bispa falou, o quê?
vamos ficar aqui, nós não é bode, nós é ovelha. Se ele chamou de bode, os bodes, se tiver bode, se doer, mas nós não somos bode. A gente não é o que as pessoas dizem que nós somos, a gente é o que Deus disse que nós somos. Nós somos ovelha do pasto do súbito pastor, o Deus da Bíblia. Então tem que ter mansidão. Tudo que nós vamos fazer, irmão, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Se você saiu de casa, você já tem que ter paciência. A nossa vida é assim. Deixa eu concluir. Último aconselhamento, 10º conselho. Versículo 26. Tomarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, fica atento, meu filho, porque dentre vós tem alguns, não são todos, são alguns, que precisam despertar para desprender dos laços do diabo, cujos estão presos. O que tem de gente preso no laço do diabo não é brincadeira, irmão. E quem é que vai desprender, bispo? Eu, você, nós. Por que é que é tão difícil trazer uma alma para Cristo, para a igreja, para servir a Deus? Porque estão presos lá fora. As maiores prisões que o diabo tem usado nos dias de hoje não são as de grades terrena, mas são as prisões nas suas mentes. Presos na ilusão do mundo, presos no pecado, presos na carnalidade, presos na fornicação, presos no adultério, presos na mentira, presos nos banquetes mundanos, presos nas farras mundanas, presos na idolatria, presos na ganância. Tem gente que está ganhando o mundo inteiro, está prosperando, está usufruindo, está sendo promovido, mas está perdendo a comunhão com Deus. Não pode acontecer. Não pode. Não pode. Lembra daquela mulher encurvada, na qual era acoplada de um espírito de enfermidade? A Bíblia fala que o Senhor foi lá e desprendeu ela daquele espírito de enfermidade. E teve gente que ficou revoltada porque Jesus fez aquilo. Aleluia! É assim que tem que acontecer. O último conselho da parte de Deus para os jovens, para mim, para você, nesta noite é que nós temos que lutar, perseverar, para ajudar, desprender aqueles que estão presos nas garras de Satanás, para trazer para a sua presença, para a sua infinita luz. Eu quero ser profeta de Deus, a finalizar esta palavra dizendo que o Deus da Bíblia está levantando uma geração de crentes que ouvem o conselho da palavra de Deus, as instruções bíblicas, e que estão firmados na promessa, ganhadores de almas para Cristo, pescadores de homem como Pedro, cheio do Espírito Santo como Estevão, homens e mulheres de oração, assim como foi Daniel, homens firmados em fé e postura de estarem firmes com Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens tão obedientes e atentos a ouvir a voz de Deus como Abraão, homens e mulheres de Deus que têm a perseverança de Ana e que estão firmados na promessa que é Cristo Jesus. Uma vez ouvindo os aconselhamentos da palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática na nossa vida, aplicar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que traz o crescimento da parte de Deus para as nossas vidas. Eu concluo dizendo: porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir com justiça na presença de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nesta oração nós vamos pedir a Deus que cada dia Ele venha nos instruir, nos ensinar, nos aconselhar, nos orientar, e que nós venhamos seguir as orientações e os aconselhamentos de Deus para as nossas vidas. Eu concluo dizendo que quando a gente não escuta os aconselhamentos, a gente sofre. A gente sofre. Quantas vezes quando minha mãe falava: meu filho, não vá para a rua. Ah, mãe, não vá. E eu ia.
voltava sem a cabeça do dedo. Quando não voltava sem uma unha do dedão. Era desse jeito. Chorando, eu me avisei. Agora sente aqui, que mamãe tem um remedinho bom, especial para você. Pega lá, minha filha, aquele vidrinho lá, de metiolate. Aquele antigo, aquilo ali não era metiolate não, mas aquilo ali era era álcool puro. Aquilo ali podia botar o nome assim, vai doer mais, é para você sentir mais dor. E quando passava, nessa parte do joelho aqui que ficava só a carne, ainda via com aquela pazinha, né? Esfregava assim, ó, fazia assim, ó. Ele falava, meu filho, vai de novo? Vai desobedecer ainda? Vai. Vou não, mamãe, vou não. E depois ia de novo. Era desse jeito. Dessa forma que acontecia. Você está entendendo? Aleluia. Lamante remenei. Lemante provan candere bagai. É que não vê, meu pai disse, meu filho, não vai sair na bicicleta, viu? Não vai sair na bicicleta. Mas por que, pai? Não vá sair na bicicleta. Meu pai saiu, eu montei na bicicleta e saí lá, tinha uma ladeira. E sabe por que o papai falou para não sair na bicicleta? Porque a bicicleta estava sem freio. Quando eu apertei o freio, cadê o freio? O freio foi aquele L assim, ó, no guidão, isso aqui fica na carne viva. Quando o papai chegou em casa, eu deitado lá sem o couro da barriga, ele chegou e disse, eu não lhe falei para você não ir, rapaz? Olha a teimosia, o que fez. Assim somos nós na presença de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Oremos ao Senhor, querido Deus e eterno Pai. A Tua palavra foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Nos ensina, meu Deus, a obedecer a Tua voz, a Tua palavra, os Teus aconselhamentos, as Tuas orientações. Que nós possamos seguir, meu Deus, nos Teus caminhos, fazendo o Teu querer. E possamos ganhar almas para o Teu reino. E possamos, ó Pai, conduzir em destino a promessa, Senhor, e possamos ser ganhadores de almas, e possamos buscar aqueles que estão perdidos neste mundo aí afora, abraçá-los, ajudá-los a se erguer na Tua presença. Senhor, nós ministramos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção sobre o Teu povo nessa noite, e possamos refletir na Tua mensagem, e glorificarmos e engrandecermos o Teu nome para sempre. É o que nós te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que queira entregar a sua vida a Cristo, que queira fazer parte desta família linda que vai morar no céu? Tem alguém? Se tiver, faz assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Todos estão firmados? Glória a Jesus por isso.